galera, hoje é domingo, estou chegando com mais um boletim na área para a gente debater aqui sobre o Vasco, apresentar as últimas informações sobre o clube. Antes de mais nada, um like neste trabalho aí embaixo, compartilhe o conteúdo com seus amigos e grupos de zap e me ajude a ampliar o número de inscritos no canal para que possamos colocar este trabalho no lugar onde ele merece. Bom, neste boletim de hoje vamos falar do saldo da viagem que o Vasco fez no exterior e que serviu de preparação para esse início da temporada. Será que foi positivo ou o Vasco precisa se reforçar com mais peças? Bom, e vamos falar também da situação de mais um reforço que está a caminho, hein? O goleiro Léo Jardim, do Lille da França. Ao que parece, as tratativas avançaram e essa semana poderemos sim ter novidades nesse sentido. Portanto, se ligue nesse vídeo até o final e saiba de todos os detalhes. Vamos em frente! Bom, e o time do Vasco, comissão técnica e dirigentes estão deixando os Estados Unidos, onde fizeram 2 amistosos, e chegando nessa segunda-feira pela manhã ao Rio de Janeiro, para que possam desde já focar no Campeonato Carioca e demais competições que estão por vir. Na bagagem, uma derrota contra o River Plate, por 3-0, e uma vitória, com o mesmo placar ontem sobre o Inter Miami. Mas independente do placar e do nível das atuações do time, a viagem serviu para a gente ver em campo as novas peças trazidas pelo clube. E nesse saldo uma constatação ficou evidente. O time ainda precisa, sim, ser reforçado à altura. A começar por mais um zagueiro pela direita, onde o Miranda não é aquele jogador com status, né, para ser o titular. O Vasco precisa de um jogador com mais potencial e que dê segurança àquele lado direito. Outra coisa que ficou nítida é a necessidade de mais um volante para atuar com o Jair. Pela escalação do Barbieri deu para ver que com ele o Jair jogará de segundo volante. O Zé Gabriel não tem condição de substituir o Yuri, que era muito bom nas interceptações e ocupava bem os espaços de campo. A meiuca do Vasco, essa também, tem necessidade máxima de uma contratação. Apesar do gol de ontem de algumas jogadas, a criação do Vasco não pode ficar refém do veterano Nenê de 41 anos. Pode ser um jogador útil ao grupo, sim, mas tem hora que a idade pesa num futebol dinâmico, como o de hoje. A contratação de um nome de peso, que dê mais qualidade a esse meio-campo, é parte principal desse processo. Na frente, deu para se ver que Pedro Raul sentiu a falta daquele jogador garçom, né, que o coloca lá na frente do gol. O Vasco há muito tempo não tem um cara que ou joga pela direita ou pela esquerda e que cumpra bem esse papel de municiar o centroavante. Vinha colocando ali o Orediano, mas com o desconforto dele muscular, a gente não pôde ver o jogador em ação nessa segunda partida. Mas mesmo assim, creio que há necessidade desse ponta veloz. Enfim, no mínimo aí umas 4 contratações para fechar o time principal. Digo isso, pois depois é preciso ver a questão do elenco, né? Como eu sempre venho batendo na tecla, o Vasco precisa ter um bom plantel para que na hora das saídas as reposições sejam feitas sem afetar o esquema ou o ritmo que o time vinha jogando. Mas para pensar nisso é preciso primeiro fechar os 12 que entram em campo. A carência ainda é latente. Bom, se por um lado faltam mais peças para chegar, do outro, alguns que já chegaram deram uma pequena injeção de ânimo na torcida. Óbvio que 2 partidas, aí ainda início de temporada, é muito pouco para a gente poder ter uma análise mais perfeita. Até porque o Vasco pegou um time muito bem treinado e com bons valores, como foi o River Plate, e ontem pegou um time que não joga uma partida oficial desde setembro e estava sem ritmo. Inclusive os gols que tomou, ficou evidenciada essa situação no Inter Miami. De qualquer forma, eu destacaria 3 jogadores aí que eu tenho mais expectativas. O goleiro Ivan, o lateral Pumita Rodrigues e o volante Jair. O Ivan, no pouco que foi exigido ontem, mostrou muita firmeza e segurança, né? A postura dele agradou nesses momentos e é um bom alento para o torcedor, né? O lateral direito uruguaio, o Pumita, foi a melhor surpresa talvez, né? Jogou bem no apoio nos 2 jogos e agora fica aquela expectativa, né, das próximas partidas em termos defensivos, quando o Vasco voltar a ser mais exigido naquele setor. Mas o Pumita Rodrigues deu uma nova cara à lateral direita, a posição essa que foi um terror no ano passado. E por fim, o Jair, né? A gente percebeu no toque diferenciado dele, né, o quanto vai ser importante para o time no decorrer da temporada. Ontem foi o primeiro jogo que ele começou desde o início e com isso não deu assim, né, para analisar melhor as suas condições. Mostrou imposição e talento no meio campo. Desses novos contratados, o único que estava mais abaixo foi o Pedro Raul.
ele destoou um pouquinho dos demais, né? Me parece ainda estar buscando a evolução. Como é um jogador mais lento, pesado, acredito que leve mais tempo para entrar em forma. Mas eu creio também que a falta de um esquema para ele com ponta assim, veloz faz uma grande diferença nessa hora, né? Ele é o típico jogador que precisa de um cara rápido para jogar ao lado, tabelar, né? E concluir em gol. Tá faltando isso ao esquema do Barbieri. Veremos se pinta logo esse cara para ajudar o Pedro Raul nesse sentido. E você? Acha que dos reforços que entraram em campo, o Ivan, o Pumita e o Jair foram os melhores? E quem deixou a desejar? Deixa aí seu comentário que eu vou responder. Pois é, a gente estava falando dessa questão de ter elenco, de sair um e entrar um outro do mesmo nível, e no Vasco essa situação pode começar a ocorrer no gol. Depois do Ivan, o Vasco está muito próximo de acertar com mais um jogador para a posição. O Léo Jardim, o ex-grêmio, que está no Lille da França. Como informei em minhas redes sociais dias atrás, o empresário do jogador, com quem conversei, o Rogério Brown, deu todos os indícios nas entrelinhas, claro, de que as tratativas estão avançando. Quando eu perguntei dessa situação da possível vinda para o Vasco, se o negócio estava caminhando bem, ele simplesmente disse que preferia não comentar, ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta, né, meus amigos? É óbvio que tem algo no ar, né? Mas que por uma questão de ética com o Lille, pelo negócio ainda não estar sacramentado, ele não quis dar nenhum tipo de depoimento. Preferiu se abster, deixar no ar, mas não negou, né? Quando não há nada acontecendo, certamente já logo essa negativa por parte do agente. E esse não foi o caso. O empresário do jogador, inclusive, está na França em conversas com o Lille e buscando um acordo para que o goleiro possa chegar de forma definitiva ao Vasco. Lembrando que o Léo Jardim, de 27 anos, está na reserva do time francês e não vai a campo desde o dia 4 de setembro. Ele tem vínculo até metade de 2024, porém vem sendo pouco aproveitado por lá. Isso motivou, inclusive, o jogador em aceitar respirar novos ares. Em que pese aqui também a sua titularidade não seja garantida, né? Até porque o Ivan já largou na frente, pois está atuando pela equipe, né? Mas se contratado, será uma disputa sadia e tem totais condições de conseguir a sua titularidade, né? Há uma expectativa de que a situação avance nas próximas horas e, se tudo ocorrer bem, até quinta-feira, mais tardar, o jogador possa estar chegando por aqui. Mas vamos aguardar, né? Pois vocês viram que as últimas negociações do Vasco sempre, né, deu aquela demorada a mais, faltava um detalhe ali, outro aqui, que emperrava o aceite final. Mas a notícia é essa, o Léo Jardim é sim o próximo alvo do Vasco. E não vai terminar por aí, certo? Após os 2 jogos disputados, diretoria e comissão técnica estão debatendo a necessidade de mais contratações, pois ficou evidente as carências em algumas posições. E o que se comenta nos bastidores é de que 3 a 4 novos nomes cheguem para se incorporar em breve ao elenco. Desses, um volante, um meia com mais bagagem, que a gente já anunciou, e um atacante, né, estariam na mira. Mas é sempre bom lembrar que o Vasco está buscando também mais um zagueiro, ainda mais depois da novela Sem um Final Feliz com o Manuel Capasso. E pode ser, inclusive, que esse jogador venha do mercado sul-americano. Veremos. Bom, galera, estou botando um ponto final nesse informativo de hoje. Eu agradeço demais a sua audiência aí. Aos poucos vamos começar aí fazer mais vídeos diários, situar vocês mais sobre informações do Vasco para te colocar a par de tudo que vem ocorrendo. Eu agradeço aí o seu carinho, as suas palavras, os seus comentários e vamos, que vem muito mais por aí. Um grande abraço a todos e até a próxima!